Olá, seja muito bem-vindo à temporada 2 do Honorcast. Estou aqui com, dois caras sensacionais que eu quero que você preste atenção no que eles vão falar. Porque eles não só sabem vender no digital, não só sabem criar as suas campanhas de vendas, mas eles realmente conseguem causar transformação dentro com seus alunos. Eles conseguem criar cursos e treinamentos que, transformam vidas e, no caso de um dos convidados, até salva vidas. Enquanto um salva a carreira, o sonho que a pessoa tinha, o outro, por meio da sua metodologia, consegue salvar vidas mesmo. Então, vou apresentar cada um. Não, apresentar não. Na verdade, eu só vou falar o nome e aí se apresenta. Começando por você, HC. Então, HC, se apresenta aí pra galera. Prazer estar aqui, Cia. Meu nome é Henrique Carvalho, eu sou fundador da Viver de Blog. Comecei em 2009 ali com um blog de investimentos, finanças. Em 2013 fundei a Viver de Blog. E desde então falo sobre escrita, sobre marketing, sobre persuasão. E estou nessa trajetória aí de 14 anos de mercado. Cara, você tem ideia de quantas pessoas... eu não gosto da palavra dinossauro, porque dinossauro foi extinto. Sim, nós não fomos extintos. Nós não fomos extintos. Estamos aí. Mas, cara, você tem ideia de quantas pessoas já estudaram com você na vida? Eu sei que de blog o alcance foi mais de 20 milhões, então é uma galerinha boa. Show demais. E deixa eu apresentar aqui o segundo convidado. Senhoras e senhores, com vocês, um grande amigo, um grande profissional e, já foi um camarada que inclusive me ajudou. Um aluno estava com um certo problema e esse cara ele tem uma especialidade que é fantástica. Ele conseguiu ajudar essa pessoa, inclusive, a encontrar uma solução. Então, com vocês, Paulo Merizio. Paulo, se apresenta aí. Obrigado, Cia, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui. Um abraço a todo mundo que está assistindo aí. Eu sou farmacêutico bioquímico, fui professor universitário desde os 22 anos, até antes de eu me formar, eu já estava dentro da docência. Fui professor universitário até 2016, quando eu resolvi entrar no digital, fundei a Hemoclass, e hoje nós temos aí uma gama de um escopo de vários cursos e soluções para que os nossos alunos possam justamente, como você falou, salvar vidas através de hemogramas e exames bem feitos. O que eu acho realmente interessante é o seguinte, Paulo, dentro da metodologia, conheço ela, fica interessante analisar que você acaba ensinando coisas que uma faculdade, outros cursos não ensinam, e mesmo isso online, né? E esse é um ponto que eu quero abordar com vocês dois. O ponto do tipo assim, eu percebo em vocês, né, como amigo, a gente faz parte do mesmo grupo do Honor, conversas e tudo mais, o quanto que vocês se preocupam com o resultado dos alunos. Por isso esse papo. E aí, você que está assistindo agora, presta muita atenção, porque o novo passo da escala em 2023, 2024 e a cada ano que passa, não vai ser uma campanha de vendas agressiva. Vai ser isso que esses senhores têm a dizer, os resultados que eles conseguem dar para os seus alunos. E por isso que eu quero começar a abordar do ponto seguinte. HC, você criou o método escritor milionário. Uhum. Cara, você está fazendo com que outras pessoas recuperem os sonhos de escrever seus livros e tudo mais por meio do método. Que você envolve também a prática de escrita e marketing, um monte de coisa. Como que funciona a tua cabeça na hora que você vai montar um modelo de um curso, de um treinamento? Como eu já tive blog desde 2009, um blog ele é um mosaico assim de postagens. Certo. Né? Então você tem postagens aleatórias que não muitas vezes conversam uma com as outras. Afinal, a cada semana era uma publicação nova e o tema podia variar. No caso, na época de investimentos, era fundo imobiliário, depois você falava de ação, depois você falava de diversificação, depois você falava de risco. Então não se conectava tanto numa ordem assim bem linear. Já quando você vai fazer um curso, você pensa de uma maneira, um caminho extremamente linear para que o seu aluno tenha o melhor resultado possível. Certo. Então eu pensei como se fosse um livro. Para mim um curso é como se fosse um livro. Eu divido em parte 1, 2 e 3. Pode ver que todo livro, parte 1, 2 e 3. E na escrita não é diferente. Parte 1 eu chamo de a raiz da escrita, ou seja, quais são os fundamentos. Ali são 5 capítulos, 5 módulos, os fundamentos da escrita para que a pessoa saiba escrever bem, saiba fazer uma boa revisão, saiba de onde tirar ideias, saiba desenvolver o hábito de escrever. Parte 2 é o tronco dessa árvore, ou seja, é a estrutura. Então vamos pensar numa estrutura de escrita, que eu chamo de método camada, que ela precisa saber compor bons textos, arquitetar boas ideias, mapear narrativas interessantes, atrair a audiência certa e depois direcionar a ação, fechando o método camada.
E isso tudo tem relação com a estrutura do texto. Como que ela começa, como é que ela faz um título, uma introdução, o desenvolvimento utilizando metáforas, analogias, histórias e uma conclusão com bom CTA. E, finalmente, chegamos na parte 3, que é monetização, que eu chamo de os frutos dessa árvore. Então, raízes, tronco e frutos, que é onde ela vai monetizar o trabalho dela. Ela pode colher tanto monetizando a escrita através de trabalhar como praticamente um redator publicitário, com SEO, com copy, ou trabalhando com a parte de livro, né? Sendo um autor de livro best-seller, seja na Amazon, seja via publicação própria. Então ela pode escolher esses 2 caminhos nessa parte 3. E com isso fecha a metodologia para que ela tenha um trajeto bem linear, assim, bem otimizado para ela ter resultado, desde raiz, tronco e frutos. Então, o que você está me dizendo, só para ver se eu entendi, é o seguinte: opa, quando eu estou lá, estou pensando, vou planejar um curso, eu vou planejar uma linha do tipo assim, onde os fundamentos, que eu vou chamar de raiz, estão lá, o crescimento tem que estar no meio e a colheita tem que estar no final, seria isso? Exato. E muitas vezes as pessoas querem começar... é legal dar uma vitória rápida no início, então a primeira aula tem que ser... Eu gosto de dizer que a primeira aula tem que explicar como é que vai ser a metodologia para a pessoa se sentir segura e confiante de continuar. Perfeito. A segunda aula tem que ser extremamente prática. Você já coloca a pessoa para fazer algo e já perceber alguma dificuldade, porque ninguém aprende sem dificuldade. Então, se ela não sentir uma leve dificuldade no sentido de, vou fazer algo e o resultado não foi como eu esperava, logo eu tenho que ver mais o curso para melhorar a minha prática, porque se ela só fica na teoria, ela não se desenvolve. Perfeito. Então é no erro que a gente aprende. Quando você vai aprender a tocar música, né, que temos um músico aqui do nosso lado, você vai errar uma nota, você vai tentar alguma escala e não vai saber, você vai falhar o dedo ali numa hora, e através disso você vai melhorando essa técnica. Perfeito. E no curso é a mesma coisa. Você erra, você revê o curso, aprende, melhora. Então a segunda aula tem que ser muito prática, e aí sim a gente cai nessa estrutura de fundamentos, né, o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, bem fundamentos. No meu caso, são 15 capítulos, 15 módulos, então do 1 ao 5 fundamentos, do 5 ao 10 o corpo, o tronco, a estrutura, que ali é a parte mais densa do método. Perfeito. E a parte 3 aqui você consegue resultados muito mais rápidos, é a otimização. Maravilha. Porque sem fundamentos a pessoa não consegue chegar na otimização. Só que se você só começar fundamento assim, teórico, trabalhar o mindset da pessoa, ela vai enjoar do curso logo no início. Então ela precisa ter um resultado muito rápido através de uma aula muito prática. Maravilha, maravilha. E Paulo, como é que você pensa, cara? Porque assim, até dar um disclaimer. Galera, o que o Paulo faz é assim, ensinar pessoas a salvarem vidas. Identificar problemas que as pessoas têm, que, cara, é leucemia, velho. Já perdi pessoas de família, da minha família por causa de leucemia. Então, cara, antes de tudo, parabéns, tá? E galera, você que tá vendo aí no vídeo, tá? Manda um parabéns pro Paulo aqui, porque, cara, é salvar vidas mesmo. Paulo, você trata de um assunto muito complexo e com muito detalhe, né? Quando você mostra, ó, já vi ontem mesmo, você estava mostrando, a gente estava no encontro do Honor, você estava mostrando uma lâmina lá para ver como identifica. Como é que você faz isso, cara? Na verdade, o que acontece, que a gente tem dentro da nossa área das análises clínicas, a gente tem, de certa forma, um problema que creio ser compatível com todas as áreas também, hoje em dia, que você tem um achatamento da carga horária das universidades e uma diversidade muito grande de cursos, o que impossibilita que você tenha professores vocacionados em todas essas novas universidades, esses novos cursos. E aí você tem abreviações do processo. Tá. E dentro da área da saúde, e é isso que a gente trouxe, essas soluções, você não tem como você associar simplesmente uma coisa a outra, porque o detalhe não deixa você fazer isso. Certo. Por exemplo, um mecânico. O mecânico, tu chega lá com o teu carro lá na oficina e ele vai, esse barulho que está aqui. Esse barulho é tal coisa. Por quê? Porque ele sabe como é que é o barulho certo do negócio. O barulho que ele faria sem o problema seria esse. Não, esse barulho é de tal problema. Certo. Então, isso funciona muito com a área das biológicas, digamos assim, porque você precisa fazer com que o aluno conheça, primeiro de tudo, o processo normal de uma fisiologia que funciona de um paciente sadio, digamos assim, para depois entender como que é o processo de formação. Tu deu o exemplo da leucemia.
de formação do câncer, da carcinogênese, para saber aonde isso vai interferir na sintomatologia, na fisiologia própria do paciente e como que isso se expressa no hemograma, que é justamente pelo hemograma que a gente vai dar o start do diagnóstico dessas doenças. Mas assim, só para poder compreender, eu gostaria de voltar um passo atrás, tá, Paulo? Pois não. Como é que você pensa para poder criar um curso que tem resultado, perfeito. sabe? Porque assim, cara, você está falando de uma coisa extremamente complexa e uma coisa extremamente também importante. Como é que você pensa? Cara, eu vou criar um curso, vou criar um treinamento online, ensinar isso daqui online. Como é que você pensa? Justamente usando esse processo. Por quê? A partir do momento que você pensa em um treinamento, um curso, esse curso tem que ter resultado. Sim. Esse curso ele precisa fazer com que o aluno tenha subsídios para poder trabalhar com maestria, para que ele possa salvar vidas. E dentro desse contexto, não adianta você investir em campanhas milionárias, você vai ter primeira venda, você vai ter venda. Sim. Mas se o curso não trouxer resultado, ele não vai adiantar nada. Agora, o que vai trazer resultado para o aluno? Dentro do meu contexto, é justamente fazer ele conhecer o processo e dar esse tipo de autoridade para ele a partir do momento que ele sabe fazer um hemograma de excelência, que ele sabe identificar um processo fisiopatológico complicado acontecendo ali. Não, mas eu posso voltar num ponto? Assim, só para eu entender. Vamos imaginar que eu quisesse rastrear a cabeça do Paulo. Tá? Poxa, eu trabalho no nicho de saúde, de repente talvez tenha alguém que está assistindo que fala, poxa, eu também ajudo pessoas, estou no nicho de saúde e quero ensinar profissionais para poderem ajudar mais pessoas. O processo de pensamento do Paulo é o seguinte, puxa vida, a primeira coisa que a pessoa precisa identificar eu vou usar a expressão que você usou, que o barulho, o que é o barulho certo e o que é o barulho errado. Ou seja, o primeiro ponto seria um processo de identificação. Aí você me corrige se eu estiver errado. Depois, eu acredito que você falou, né, analisar, fazer as mudanças, seria o processo de identificação do que é o certo e o errado, e depois é um processo de detalhamento, seria isso? Sim, o primeiro ponto é ver aonde que o processo está falho. No caso, quando eu estruturei a Hemoclass, a minha empresa, onde é que a gente tinha problema? Diagnósticos incompletos. Se você for pensar especificamente na área das leucemias, a gente tem aí nas leucemias agudas uma mortalidade que pode chegar até 85% Sim. dos casos. E grande parte disso está nas costas do laboratório, por falta de diagnóstico precoce. Leucemia não é uma coisa que você pode deixar de um dia para o outro. Então, esse era um problema que foi identificado. A partir desse momento, dessa identificação, você começa a traçar a solução e o caminho para que esse problema seja resolvido. Então, só que dentro da área da saúde, a gente esbarra em coisas um pouco mais complexas, que são as questões éticas, as questões Sim. também da proteção dos dados. Tem muita coisa que tem que passar por comitês de ética também. Mas o pensamento é basicamente esse: você identificar onde é que está o problema e traçar a solução e quais são os profissionais que vão chegar nessa solução através do seu método proposto. Perfeito. E assim, então o processo é problema, uma análise e depois a definição de solução, certo? Exatamente. Aí nesse ponto de solução, é só para eu entender mesmo, tá? O processo de solução. Opa, peraí. Vou criar um curso, vou criar um treinamento que vai ajudar as pessoas a identificar alguma coisa de saúde. Então, eu vou pegar e vou dizer o seguinte, olha, Joãozinho, você é meu aluno, primeiro identifica o que é as coisas funcionando bem. Joãozinho, agora identifica o que é as coisas funcionando mal. Agora, Joãozinho, identifica quais são as variações de coisas funcionando mal. Mais ou menos usando a metáfora, pode falar. Basicamente dessa forma. Perfeito. Você identifica como que o organismo funciona, por exemplo. Vamos pegar um cara que ele está pensando em estruturar um curso na área de bioquímica clínica lá de doença renal. Tá. Como que o rim funciona? Perfeito. Então o rim funciona dessa forma, excreta assim, reabsorve isso, aquilo, aquele outro. E esse é um passo, Cia, diga-se de passagem, que é abreviado na universidade. A fisiologia é pulada. Sim. Então, esse é um grande problema que nós temos em comum na área da saúde, que para todas as áreas vai ser um ponto que todo mundo vai precisar voltar. Certo. Depois, quais as doenças que alteram a fisiologia renal? Então, o cara que tem insuficiência renal, o cara que tem pielonefrite, o cara que tem glomerulonefrite, que são doenças que alteram o rim, como que elas alteram? E depois,
a alteração vai levar a qual efeito? Qual coisa vai sair na urina, por exemplo, que eu consigo dosar para daí, a partir desse momento, quando eu ver um exame alterado, eu entendi a doença e eu sei como é que funcionava normalmente, aí eu entendo o processo. Show, entendi. E HC, pô, eu já fiz cursos seus. Né? É legal, eu e o HC a gente divide grupos. O HC tá no Honor, que é o meu grupo, né? Eu não pode falar a palavra Mastermind, então não estou falando a palavra Mastermind, estou falando grupo de empresários. E eu estou no grupo de empresários Heroes do HC. E por isso, poxa vida, quando eu entro lá no curso do HC, eu ganho todos os cursos dele. Quando ele entrou aqui no Honor, eu ganho todos os meus cursos, tudo mais. Eu assisti várias aulas. E esse livro bonito? Esse livro bonito. Vamos Raro. fazer um, hein? Vamos fazer um, hein? Irmão, como eu já assisti vários cursos, eu percebi que tem uma coisa aí que o Paulo faz, que você não falou na sua parte, né? Que a gente focou ali, que também é mostrar o que é certo. Eu lembro, eu fiz uma mentoria sua, a Rise. Né? A Rise, você falava o seguinte, galera, você ainda tá com a Rise rolando? Não, acabou transformando na Evolution. Ah, perfeito. Poxa, que pena, porque a Rise era ótima. Não duvido que a Evolution seja ótima também. Sim. Você mostrava como que a empresa deveria funcionar. Né? Também tem esse parte, tipo assim, mostrar o que é o certo e o que é o errado, né? Isso faz sentido? Faz muito sentido, muito sentido. Porque, assim como, no seu caso, a fisiologia não é tão abordada, a gente não aprende a escrever para a internet, numa escola, numa faculdade. Porque uma aula de redação vai te falar muito sobre, olha, você tem que escrever uma introdução assim, o desenvolvimento tem que ter ali 3 conceitos, e na conclusão você retoma um pouco do que você disse na introdução da sua tese e fecha. Perfeito. Só que conteúdo online não funciona dessa forma tão linear. Não. Inclusive, Cia, que é muito fã de série, você concorda comigo que Game of Thrones tem uma das piores finais de temporada de todos os tempos? Concordo. Mas por quê? Porque quando a gente vai fazer um texto... Por que eu tô trazendo isso? Quando a gente vai fazer um texto... Cara, o pessoal amava Game of Thrones. Amava? Chegou Não. aquilo no final. Meu Deus do céu, tá? Eu não sei se você que está assistindo aqui, você curte Game of Thrones. Falando nisso, em curtir, lembra de dar uma curtida, dar um comentário, fala, vi até aqui, hashtag o final de Game of Thrones foi um lixo. Se você fala que foi bom, tudo bem, faz parte, de opinião diferente, mas foi um lixo. Foi realmente um lixo. Mas continuando, HC, por favor. É porque, cara, mexeu comigo. E por que foi um lixo? Porque o final, ele foi totalmente desconectado de tudo que foi se desenrolando ao longo da série. E quando a gente vai fazer um texto, é muito parecido. Se você planeja, estrutura o seu texto de uma forma linear, introdução, desenvolvimento, conclusão, é muito comum, isso acontece com quase todo mundo. Eu não conheci até hoje uma pessoa que não passou por isso. Que no desenvolvimento, no meio do texto, a pessoa se perde. Ela começa com uma ideia, no meio do texto, o texto vira outra coisa. Então, na hora de planejar, de estruturar, eu sempre recomendo, comece pelo final, depois o início, depois o meio. Mas você não vai escrever dessa forma, você só vai pensar dessa forma. Porque se você tem um objetivo claro onde você quer chegar, fica muito mais fácil de onde você vai começar e o meio como você vai conectar essas ideias. É como se você tivesse um GPS, um Waze da escrita, te dando o caminho mais otimizado para chegar num destino sem ter que fazer recalculagem de rota. Perfeito. E por que eu tô falando isso, né? Não. Pode. É porque eu tenho uma ideia de uma conclusão aqui e depois eu queria conversar com vocês dois sobre isso. Perfeito. E eu tô falando tudo isso porque a maneira, muitas vezes, que a gente aprende ou que é passado pra gente não é a maneira mais efetiva. Às vezes pela falta de tempo, uma limitação ali do próprio conhecimento, de método, falta de experiência. Mas através de muita prática, experiência, a gente sabe que, olha, essa é a forma otimizada. Se você fizer dessa forma, você vai criar textos mais rápidos, mais efetivos, com muito mais emoção e seguindo um GPS para não ficar reescrevendo, reeditando muito. Perfeito. Então, a gente precisa mostrar para o aluno, muitas vezes, o caminho errado, né? A armadilha que ele está, muitas vezes, caindo sem perceber. E depois, olha, aqui está o caminho certo. Então, aqui está o errado, aqui está o certo. Perfeito. Então, é essa dualidade que é muito importante em qualquer tipo de curso. E não só mostrar o que é certo e não só mostrar o que é errado, mas estar sempre nesses dois pilares. Eu vou fazer uma provocação aqui. Tanto séries
quanto textos, quanto cursos, se forem desconectados, início, meio e fim, eles acabam com a experiência do aluno, do leitor, do paciente, do profissional que está se capacitando, né? Vocês acham é uma opção verdadeira? Totalmente. Com certeza. Não tem nem dúvida disso. Legal, legal. Agora vamos abordar um outro tema que é interessante. Que eu acredito que a parte da audiência aqui vai gostar. É só para a gente poder entrar no nosso desafio aqui. Primeiro desafio do dia. Essas daqui, o pessoal que está ouvindo, o pessoal está aqui no negócio, sabe que vai vir piadinha. Eu vou esperar o HC terminar de tomar água. Vocês dois estão solteiros, né? É barbaridade. Né? Vocês dois estão solteiros, né? Aí deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Falando sério agora, tá? Só tô levando essa... Tô vendo, bem sério, você rindo aí. Não, bem sério, bem sério, bem sério e tal. Como é que fica a carreira nesse momento? Tipo, você tem vários empreendedores que estão ali buscando e tal. E, poxa, HCC é ocupado pra caramba e tudo mais. Paulo é ocupado pra caramba e a gente também tem a vida pessoal. Vocês conseguem entregar resultado para os alunos. Quando a gente está casado, por exemplo, estou casado com a Fran, a vida ela acaba sendo uma rotina. Assim, é normal. Eu acordo, vou lá dar um beijo na minha esposa, volto para casa. A gente não sai muito. Compramos, a Fran cozinha muito bem, mas a gente também compra... A gente comprou uma... Cadê a Fran? Tá aí? Tá aí. A gente comprou já mais iFood, né? Quando vocês estão fazendo o processo de entrega e sendo solteiro, vocês vão aproveitar a vida. Vamos ser sinceros. Vai ter hora que vai viajar, vai ter hora que vai aproveitar, tal. Como que fica o suporte dos alunos ou o processo de entrega para os alunos quando vocês não estão na cidade de vocês, no escritório de vocês estão aproveitando a vida em relação aos compromissos que vocês têm, os compromissos profissionais e também os compromissos pessoais? Porque vocês dois entregam bons resultados para os alunos. Quero falar sobre o suporte, não o suporte do dia a dia comum, quando tudo está certo. O suporte quando vocês estão viajando, estão aproveitando a vida, estão se divertindo, estão festando. Né? Como é que é esse suporte ao aluno? Porque muitas das vezes, para o pessoal que está vendo, não é só entregar um bom curso, é entregar um bom suporte. Sim. Tem alunos que, poxa, eles falam o seguinte, caraca, eu consegui entender. E vão ter os alunos que vão ter dificuldade e vão ter os problemas. Como é criar um bom suporte para curso? Vou começar com essa. Vai lá. Inclusive, acho que, dando um rápido contexto, se eu não me engano, foi uma conversa contigo e com um mentorado meu que ele falou, cara, você tem que ler o livro do Alex Hormozzi. Sim. E lá ele fala de uma metodologia que eu adaptei para um português não, adaptei para um acrônimo melhor, que é DATE. Que um curso tem que ser desejável, que é você levar a pessoa do ponto A para o ponto B, ou seja, não ganha dinheiro com a escrita, ganha dinheiro com a escrita. Depois o A tem que ser alcançável. Então qual é o mecanismo, qual é o método que você usa para chegar lá e quais provas sustentam esse método? Então eu uso o método Camada, que são os 5 pilares que todo escritor precisa desenvolver para se tornar um escritor milionário ou um escritor de sucesso. E eu tenho provas. 5.000 alunos já fizeram meu curso, já tem resultado. Tem provas em vídeo, em texto, que sustentam esse argumento. Depois, no denominador, na parte de baixo, onde você vai minimizar, você minimiza o tempo que ela vai chegar no resultado. Então, quanto tempo demora para ter o resultado X e o esforço. E muita gente acha que diminuir o esforço dos alunos é simplesmente achar que vai tomar uma pílula mágica e vai resolver todos os problemas. Sim. E isso não é verdade. Mas você diminui o esforço de um aluno, de um cliente, aumentando o seu nível de entrega. E esse é o ponto mais interessante que a gente está falando aqui agora, do suporte. Sim. Então, até para fazer uma rápida separação, hoje o Escritor Milionário ele é um curso gravado, metodologia, entregue, e tem uma certificação que ela custa 4 vezes mais e tem também um nível de entrega muito mais elevado. Por exemplo, cada aluno ganha um tutor, né, acompanhando o seu progresso ao longo de 8 semanas. Então, o tempo, nesse caso, são 8 semanas para ele ter o resultado, que no meu caso é conseguir 2 clientes pagando R$3.000 de escrita, fazendo ele ganhar 5, 6 mil reais ali por mês, de forma extra. E no esforço, o que ele precisa fazer? Tem atividades diárias em cada aula. As aulas são ao vivo, em torno de 3 horas.
Isso dá uma proximidade com cada professor, eu sendo um dos professores, e aí se eu estiver viajando, como você falou, curtindo, festejando, vão ter outras pessoas do meu time que vão entregar parte da metodologia, porque a metodologia ela já está bem redonda, então Sim. outras pessoas entregam. Então, metodologia ao vivo, com atividades práticas em cada aula. Cada pessoa tem um tutor específico para cada aluno. Além disso, eles montam um portfólio ao longo dessas 8 semanas. Então, eles têm o desafio de como é que eu faço um portfólio? Ao longo desse tempo todo, eles saem com o portfólio feito por conta das atividades semanais que eles fazem nas aulas. Exercícios propostos são corrigidos pelos tutores. Eles fazem uma prova ao final que somente acertando 75% das questões eles ganham o certificado. Então ganham o nosso selo de qualidade de posso atuar no mercado, sendo o que a gente chama de escritor do futuro, que saiba trabalhar muito bem a parte de redação, social media e copywriting juntos num profissional só. Então, e revisão de portfólio, a gente faz uma análise do portfólio dela ao longo do final e ajuda ela a se posicionar para conseguir ganhar clientes. Muitas vezes usando o nosso marketplace, ou seja, o nosso networking com vários empresários que precisam de pessoas desse porte para trabalharem com eles. Então a gente facilita essa ponte Perfeito. de contratação. Então assim, você está me dizendo que, opa, peraí. Quando eu desenvolvi o projeto, aqui tem um ponto que eu acho que é interessante, que aí talvez, Paulo, você não tenha, porque você faz de outro jeito. Legal a gente ter essa diversidade. Você falou o seguinte, caramba, eu treinei pessoas na minha metodologia para poderem estar acompanhando mais próximo, ou seja, são pessoas qualificadas dentro da metodologia que sabem tudo que vai acontecer para poder acompanhar. Ou seja, ao invés de eu estar lá, tem pessoas que estão plenamente capacitadas para estar lá e com isso aumenta o suporte. Foi isso? Perfeito. Isso. E Paulo, como é que você resolve no seu caso? Você tem uma equipe menor, né? Na verdade, você está com uma equipe de 12. 12 pessoas. Você está com uma equipe... De 4. 3 a 4. 3 a 4. Vai variar de acordo com o projeto Sim. que você está desenvolvendo. Como é que você faz esse suporte? Bom, primeiramente que eu não tenho tantas viagens que nem o HC, assim, né? Até porque eu não tenho tanto talento, né? Pianista, romântico, aquela coisa toda. Romântico. Ô, galera! Aquela história toda, né? Mas enfim. Não, o cara toca... Tá. Bonitão tocando piano. Bonitão tocando piano, né? Isso aí. Esse é um problema que ele enfrenta. Já eu, né? Mas você toca sanfona, velho. Pois é, mas olha a diferença, cara. Quem que gosta de sanfona? Quem toma cachaça. Gente que vai em boteco, gente que vai no bar, vai tomar chopp, comer carne, convidar pro churrasco. Quem que gosta de ver o cara bonitão tocando piano? Mulherada, aquela coisa toda. Então aí já tem uma mudança de contexto, né? Por isso que a equipe dele é maior. Não, mas brincadeira. Depois você confirma se é por isso, tá? Mas brincadeiras à parte, a questão do nível de entrega eu acho que faz total diferença o suporte pro progresso do aluno. Certo. Então, dentro do contexto da Imoclass, a gente tem produtos de vários níveis. O primeiro é aquele produto que a pessoa precisa ter um produto que, na verdade, a gente desenvolveu ele como sendo uma ferramenta de trabalho para que ele, quando for fazer um hemograma, ele olha no microscópio, essa célula aqui, o que eu faço com ela? Vai ter uma aulinha de 3 minutos ali na plataforma, onde ela vai acessar esse vídeo em 3 minutos, pode até acelerar 2x ali, vai ver em 1 minuto e meio, e ele vai saber se essa célula é aquilo mesmo, como que ele relata da maneira certa, porque esse é um ponto muito importante dentro da nossa profissão, e uma rápida introdução do que ela significa. Então, o que aconteceu? Ele conseguiu liberar esse hemograma. Caraca. Aí nós temos o segundo ponto, que é um curso mais completo, onde você tem uma entrega maior, você tem já encontros ao vivo. Esse primeiro é uma ferramenta de trabalho. Sim. Ele não vai usar como curso, mas sim como material de consulta. O segundo ponto, a gente já tem uma outra forma de abordar, que daí você já tem todo o entendimento de todo o contexto e todo o processo. Já é um curso que ele precisa sentar para fazer. Dentro desse contexto, como que a gente consegue melhorar a experiência do aluno? Justamente com o suporte, você tem um time de suporte para dar respostas ao aluno, que esse time, eu sozinho não consigo, então eu tenho mais uma pessoa, mais 2, na verdade, que me assessoram dentro desse contexto. E a gente sempre tem que pensar, como assim, dentro da minha área, do projeto que eu desenvolvi,
em ferramentas que acelerem o desenvolvimento do aluno de uma forma diferente. Porque hoje no mercado, querendo ou não, está todo mundo de saco cheio de curso já. Né? É curso para cá, curso para lá. Então, quando você pensa em um curso online, a gente sempre quer dar bônus para os alunos, quer melhorar, assim, fazer com que ele chegue mais rápido no objetivo dele através dos bônus. E esses bônus acabam sendo o quê? Outros cursos. Certo. Então, lá na Hemoclés, a gente começou a desenvolver ferramentas que é para ser usadas, que são usadas como bônus. Para que ele ferramentas essas o quê? Mentorias em grupo, alguns drives com exemplos de caso clínico e tudo mais. E aí, claro, assim como o HC tem vários níveis do mercado dele, nós também temos uma forma onde, eu preciso, custa mais caro, obviamente, sim, mas eu preciso que você revise os hemogramas do laboratório que eu estou trabalhando, se eu tiver uma suspeita, eu preciso que você ou que a tua equipe veja isso para que eu possa liberar com segurança. A gente tem também. Daí, claro, é outro tipo de entrega, a pessoa está ali em tempo real com a gente no WhatsApp, até mesmo porque casos complicados eles não escolhem hora para aparecer, então precisa ser liberado naquele momento e muitas vezes até pelo agravante de ser uma doença, sim, complicada que pode matar o cara. Não, vou esperar para amanhã. Amanhã talvez não precise mais. Você estava falando, inclusive, antes da gente começar a gravação de um caso, você falou, cara, é 3 dias, velho. Sim. Ontem nós estávamos no Honor e esse é o nosso serviço mais completo, que seria o serviço de assessoria remota, onde a gente tem coparticipação na liberação dos hemogramas dos laboratórios que a gente assessora. Hoje são 40 laboratórios no Brasil e mais 8 no exterior. E aí, ontem, lá no Honor, né, a gente vendo aquelas palestras maravilhosas, diga-se de passagem, Cia, é uma coisa que a gente está absorvendo ainda, a maravilhosidade desse encontro que a gente teve. Né? E agradecer, claro, a Fran, que deixa tudo mais maravilhoso ainda. Não, o Honor Henrique, é fora fantástico, de série, né, cara? Não tem palavras para a gente descrever. Mas a gente estava lá no Honor e justamente aconteceu uma situação dessa, aonde houve um laboratório que a gente assessora na cidade de Cuiabá. Eu até fiz uma postagem, depois peguei o material e organizei num post ali rapidinho. E foi feita a leitura do hemograma, as analistas lá do laboratório são minhas alunas também, e isso acontece muito também, Cia, no lance do Henrique. Essas pessoas que hoje estão comigo são pessoas que saíram dos meus treinamentos e aprenderam o meu método de análise. E essas pessoas que estavam lá no laboratório, alunas, olharam aquele hemograma, olharam o resultado do gráfico do equipamento lá, da automação, foram olhar a lâmina. Não, peraí. O camarada estava no prontuário do médico lá, estava com infecção no dedo. Estava com a unha encravada. Não passa. E aquele negócio mandaram ali para mim, eu olhei na hora. Isso é uma leucemia promielocítica aguda. Essa leucemia, ela tem uma questão bem interessante que talvez eu acho que todo mundo consiga entender, que antes, aí vem aquela metodologia de você descobrir como as coisas funcionam, antes de se descobrir a fisiopatologia dessa leucemia, ou seja, como que ela agride o organismo, ela era a leucemia com pior prognóstico das agudas. Por quê? Porque ela faz o cara coagular de uma hora para outra, ele morre. Coagular é juntar o sangue. Coagular o sangue, fica, né? O sangue não circula. Não circula, ele empaçoca ali e não vai. E daí morre, não tem, né? Não existe outra saída. Depois que se descobriu a fisiopatologia dessa leucemia, hoje ela é uma das agudas, uma das que tem o melhor prognóstico. Por quê? Porque sabendo aonde ela ataca, se sabe aonde você tem que resolver o pepino. Perfeito. Então, dentro desse contexto, se encaixa esse tipo de metodologia. E agora, para concluir a tua pergunta, a resposta da tua pergunta, dentro dessa entrega que a gente tem no curso, jamais eu não me sinto bem. Isso é uma coisa minha. Eu jamais vou pegar um aluno e vou falar, não, quando acontecer esse tipo de coisa, é isso aqui. É a leucemia promielocítica aguda. Tá, tudo bem, a hora que ele vê aqui... Não. Por que quando acontecer isso aqui, vai acontecer isso aqui? Por quê? Porque existem variações, existem variantes. Ele, sabendo pensar, ele vai conseguir chegar na solução.
E o que eu quero? Eu quero que o meu aluno ele volte a mim, mas sem ter a necessidade de voltar. Como assim? Eu fiz o teu curso, eu estou sabendo tudo, mas eu quero ficar por aqui. Entendi. Eu acho que assim a maneira que a gente pensa, tanto que nós temos 3 projetos avançados hoje de cursos, né? Um na área de leucemia, outro na área de anemia e leucograma e outro na área de hemostasia e coagulação. E ontem anteontem o Cleiton falava para nós da taxa De renovação. de renovação. Aí, como são dados que foram passados lá no Honor, a gente não pediu permissão para o Cleiton. A gente tem o NDA, a gente não pode falar os números. Não vou falar dados, jamais. Não. Só que eu vejo que dessa forma, quem é seu aluno de um curso e se você se empenha para que ele consiga resolver as coisas, porque a gente vê muito infoprodutor, isso o HC sabe, você sabe mais do que ninguém, né, Cia? Tem muito infoprodutor que joga o curso lá e foi. Dane-se. E foi, faz um baita campanha de marketing para venda e tudo mais, vende, ganha uma grana, e tá lá, daí os caras estão lá, tá, mas daí aqui para cá, para onde é que eu vou? Não acha ninguém. Então, a partir do momento que você tem esse tipo de entrega, que você realmente... É o que você faz, Cia. É justamente o que você faz com a gente. O Cia, eu como mentorado dele, membro do Honor, o Cia é um cara que se preocupa com você assim mais do que você, às vezes. Né? Isso é verdade, ele se preocupa até mais do que você. Esses tempos atrás, aí o Cia, cara, eu preciso falar contigo. Eu falei, tá, o que você precisa? Não, é o que você precisa. Então, é basicamente isso. É por isso que as pessoas querem ficar perto de você. Obrigado. E isso é um ponto de identificação muito forte, que eu também penso, e é justamente isso, você fazer o possível e o impossível para que o seu aluno voe, para que ele passe por aquela experiência e, como eu disse anteriormente, ele queira ficar perto de você, mesmo que ele não precise. Ele entenda que você tem alguma coisa para oferecer, que não é só um lance comercial, é olhar para a pessoa, olhar para os objetivos da pessoa, né? Sim. E aí, eu posso abordar um tópico assim... Vocês respondam se vocês se sentirem confortáveis ou com ponto confortável, mas eu convido para uma sinceridade brutal e honesta. Tem pessoas, tem alunos que, cara, de verdade, você pode entregar o melhor curso, a melhor metodologia, o melhor suporte, até o apoio, às vezes, que precisa emocional e tudo mais, mas eles sempre ficam travados ali. São aqueles alunos que, geralmente, eles acabam responsabilizando a vida, a rotina, outro problema, preguiça até, pelo caso. Como que a gente consegue fazer? E vamos imaginar, não aquele caso onde a gente fala o seguinte, cara, esse caso não tem cura. Que tem pessoas que de verdade não se ajudam. Mas eu estou falando daquele aluno complicado que a gente fala o seguinte, cara, vou resolver o problema dele. Vou resolver o problema dele e a gente consegue resolver. Você já deve ter caso assim, você já deve ter tido caso assim, principalmente quando a gente vai para a mentoria, que a gente fica mais próximo, tá? O que a gente tem que fazer para alguém que está se sabotando dentro de um método que vocês sabem que funciona, dentro do método que vocês sabem que dá certo e tal? O que a gente tem que fazer para fazer com que esse aluno fale, cara, eu vou fazer do jeito certo e ele faça? Eu gosto de pensar o seguinte, existem vários caminhos para o sucesso, porém existem poucos caminhos para o fracasso. Vários caminhos para o sucesso e poucos para o fracasso? Não, ao contrário? Exato, não. Por exemplo, no nosso mercado eu acredito que várias metodologias, se a pessoa faz uma estratégia de lançamento, ou vende ou perpétuo, ou faz uma campanha semanal, ou tem mentoria, ou tem mastermind, ou tem uma certificação, ou tem um infoproduto, a gente vê casos de sucesso em todas as categorias. Perfeito. Porém, se a pessoa fica pulando de categoria em categoria, isso já é um padrão de fracasso. Se ela começa a fazer um lançamento aí, agora eu vou fazer um perpétuo. Agora eu vou fazer isso. Agora eu vou fazer recorrência. Agora eu vou fazer só gestão. Ela tende a não se desenvolver muito, espalhando a energia dela para tudo quanto é lado. Ela se torna uma pessoa não essencialista, um negócio não essencialista, ele tende a dar errado. Porque ele não foca nos fundamentos que já deram certo. É como se ela ignorasse tudo que deu certo. Perfeito. E apagasse isso e fosse para uma nova aventura. E tem gente que é assim, às vezes está ganhando milhões e de repente apaga esse passado todo e vai para uma nova aventura porque parece mais atraente. Sim. E é uma grande burrice. E eu me incluo nisso. Algumas vezes já me peguei, caramba, eu sou bom nessa parte, tô tendo resultado, mas o que falaram,
é tão interessante que eu vou perseguir o novo. É a bala de prata, né? E aí eu persegui o novo, nem sempre vai encaixar tanto na minha personalidade, na minha maneira de ser, e o negócio acaba desandando. Sim. Então eu falo isso porque é muito bom a gente lembrar esses alunos, principalmente que têm dificuldades, que, olha, só não faz o errado. Siga a metodologia com o acompanhamento que a gente promove, mas procura não cair nessas armadilhas. E em mentoria isso torna ainda mais palpável porque você vê que o desafio muitas vezes não é técnico das pessoas. Emocional. É emocional. Então eu brinco dizendo que a maioria das mentorias que eu dou hoje não são mais mentorias, são mentoterapias. E que eu sou quase um terapeuta ali para ela. E acaba tendo essa função, vejo eu, e aí já vou jogar a pergunta para você, só para poder complementar. Cara, eu vejo que dentro da mentoria, dentro do processo da mentoria, seja ela escalável, seja ela não escalável, esse processo da mentoterapia que você falou, cara, ele é essencial. É. Principalmente quando a gente está falando de empreendedorismo, acredito que em saúde também, porque, puxa vida, para chegar a 1%, você tem que fazer coisa que só 1% faz, e muitas vezes é se desafiar no processo, né? É falar o seguinte, opa, eu vou mesmo com uma certa insegurança, mas eu vou fazer. Não, eu não acredito no fazer para dar certo, eu acredito em fazer até dar certo. Uhum. Né? Nem andar a gente aprendeu da primeira vez. Seria mais ou menos esse ponto do tipo assim, entender qual que é o elemento que está... O elemento não de conteúdo, mas o elemento emocional que está impedindo o aluno? Sim, e muitas vezes é um elemento não comunicável, não tangível e que a gente, como você falou, a palavra certa é sensibilidade. De ter sensibilidade e entender qual é a trava dele. Então, dando um exemplo assim, super básico e padrão, até fora do nosso mundo de infoprodutor, de empreendedor digital. O Alan, aqui do Honor, me recomendou um personal lá em Brasília. Comecei a fazer com ele. E ali eu vi a diferença de ter um personal me guiando num treino que eu já fazia 6 vezes por semana, mas por conta própria. Uma grande diferença. Então, ao final do treino, ele, por exemplo, me colocou naquelas banheiras geladas. Né? Joga gelo, você entra lá e fica sofrendo um tempo. E foi impressionante, porque no primeiro minuto que eu entrei, tava... Sério, eu até lido razoavelmente bem com frio, mas tava tão frio. Porque eu senti minhas mãos congelando, meus pés congelando, e a vontade de sair era extrema, extrema. Eu não conseguia controlar minha respiração, de tão nervoso que eu tava ali. E eles filmando, então tem aquela pressão social ainda, né? De, pô, você vai passar vergonha, fraqueza, saindo aqui em público. E aí o meu treinador personal ele só falou, cara, você tá tentando controlar muito o processo. Só deixa fluir. Só foca na sua respiração e esquece todo o resto. Nisso meus batimentos caíram, minha respiração se adequou ao momento e, de fato, a mão e a perna começaram agora a não doer tanto. Entendi. Então, ter alguém que entende os desafios, às vezes emocionais, mentais, no caso, um professor ajudando um aluno dessa forma, faz com que ele tenha uma performance muito melhor. Sim. E nesse dia, a gente tinha feito um treinamento muito, muito pesado, ao ponto que eu nunca imaginei, porque a parte inferiores, né, perna, nunca foi meu forte. E eu meio que sempre negligenciei inferiores. Ele falou, não, cara, a gente tem que fortalecer. E naquele dia eu peguei o dobro do máximo de carga que eu pegava anteriormente. Caraca. Mas por quê? Porque eu tinha ele sabendo quais eram as minhas limitações mentais, às vezes até emocionais. E ele falou o seguinte, você não me paga pelo treino que eu estou te passando aqui. Você me paga pelas conversas que a gente tem entre os treinos. Que é ali onde ele passa toda a filosofia de trabalho dele. Caraca! Então, muitas vezes a pessoa não paga uma mentoria com a gente só pela técnica que a gente vai ensinar. Mas sim pelo esse intangível, às vezes desafios pessoais, mentais, emocionais, que a gente, como já percorreu esse caminho, sabe que vão existir e sabe que a gente pode tirar essas armadilhas para eles. Perfeito, perfeito, HC. E olha, essa daqui, cara, dá pra virar a capa de rios, hein? Pelo amor de Deus, hein? Essa dá pra virar a capa de rios. Você não me paga pelo treino que eu passo para você. Você paga pela conversa que a gente tem entre os treinos. Alguém anota aí. Essa daí é a nota aí, né? Paulo, você tem que falar uma pro pessoal anotar também, cara. Ah, não, mas ele logo sai. Pressão. Logo sai. Não, cara... lembra, você não me paga pelas perguntas que eu faço. Você me paga pelas colocações que eu coloco entre as perguntas, mas eu me perdi aqui. Fala você, Paulo. Não, eu vou dar um jeito de ser. Bom, depois vai dar certo. Agora, uma coisa que eu não consigo imaginar é o HC nervoso, cara. Assim...
pelo Né? pouco tempo que eu conheço ele, imaginar ele ficando nervoso é uma coisa que... É o que dá calma, é o falar com o HC. intangível, né, que ele falou. Dá calma ficar perto do HC, né? Pois é, não, eu sou um cara extremamente acelerado, né, total. Quando eu converso com ele, cara, aquela coisa zen, aquele troço, a gente se acalma, a gente começa, né, respirar melhor. O HC transmite uma calma total pra gente. Mas, respondendo à pergunta anterior, teve o meu pianista preferido aqui no Encontro Passado, ele falou uma coisa muito interessante, né? Eu não vou lembrar a frase lá, não seja o melhor, seja único, né? Seja diferente. Seja diferente. Seja Sim, diferente. A frase, desculpa interromper, é que a lei número 1 do marketing é essa. É importante todos saberem que no marketing o melhor é subjetivo. Ser o melhor é muito subjetivo, mas ser diferente se torna único. Exatamente, esse lance aí. Ele mandou Galera, que bom, o HC já colocou o seguinte, ó, a gente está num desafio aqui, desafio de frases. Você vai voltar aqui, quem que tá ganhando? Tá, eu tô achando que é o HC, agora o Paulo vai tentar uma. Vai lá, Paulo. Ó a pressão. Tá. Não, na verdade, entrando nesse lance que as pessoas compram, não o seu curso, elas compram você, elas compram ficar perto de você, serem orientadas por você, e justamente essas dicas, elas surgem de maneira... Entre uma conversa, às vezes você não pensou nunca naquilo, mas a pessoa está com um problema lá, mas eu estou aqui, talvez... surge um negócio e você vai falar para ela por quê? Porque você está fora da bolha dela e isso vai ajudar ela. Sim. Só que você só consegue fazer isso se você for autêntico. Se a tua história tiver verdade, se as pessoas enxergarem verdade em você, se ninguém enxergar verdade em você, não vai dar certo. Então, a partir do momento que você é autêntico, você é aquilo que você é, ponto. Ah, não, eu preciso ser bombadão. Cara, eu sou gordo, imagina. Agora eu vou ficar bombadão porque é na moda isso, eu vou lá filmar meus treinos na academia. Esse não sou eu. Esse não é você. Eu sou quem? Eu sou o Paulo que vai lá... Faz churrasco. Faz churrasco, monta cavalo, corta lenha, tá lá fazendo cerca, cortando um pau lá com a motosserra, puxando... lidando com boi lá, com carroça. E esse sou eu. Então isso te dá a verdade que você precisa, porque as pessoas enxergam aquilo que é uma imitação. Sim, mas aí... E a minha frase, então, para ver se ela é... tem chance com as frases do HC aqui, é que a autenticidade é a diferença dos que são para os que tentam ser. A autenticidade é a diferença dos que são para os que tentam ser. Não. Galera, vocês vão ter que votar aí, hein? Escolham uma do HC, escolham pra gente poder fazer o do como é que eu vou... Tá louco, O que é uma banheira de gelo perto do cara que tá ali cortando lenha, cerca... Feliz da vida, né? Galera, e agora a gente vai entrar num momento aqui que é os bastidores, tá? Acho que vocês não sabem. Você sabe, né? Quando a tela fica cinza, a gente bate um papo. Sim. Agora virou papo de brother. Então vamos bater o papo de brother, eu não anoto mais, a gente vai conversar. Cara, de verdade, o que no digital você fala o seguinte, puxa vida, já tá passando do ponto, já tá ficando em excesso, ou então, putz, eu não tenho olhado isso. Como que vocês acham que tá esse momento digital em 2023 agora? Você fala assim, cara, tá ficando chato, não tá ficando legal. Vai muito do que o Paulo estava falando sobre aparência, autenticidade. E hoje em dia, qualquer bio de Instagram que você vai é tanto 7 em 7, 6 em 7, faturei 90 mil milhões. Eu acredito que o mercado precisa, como ele falou, de gente verdadeira, gente que é legítima e não gente que aparenta ser legítima. Uma coisa é você postar um monte de carro bacana, jatinho, parará, mas na real, quando você vai entregar pro teu aluno, tu entrega teu melhor? Ou tu só quer aparentar ser o melhor? O que tem me incomodado tem bem parecido com isso. É uma das coisas que tem incomodado. Assim, no meu caso, não é... Cara postando carro, casa, tá ok, legal, tal, se ele quiser, é o jeito dele. No meu post, o seu basicamente também é bastante conteúdo, né? O Paulo também é bastante conteúdo, isso é uma outra similaridade que a gente tem. Mas o que está me incomodando está sendo o marketing de Jesus agora. Cara, pessoas que você sabe que nunca falaram. Isso tem me incomodado muito, porque eu tenho fé, sempre tive, né?
Isso tem me incomodado pra caramba. E você, Paulo? O que tá incomodando, cara? Cara, na verdade o que eu vejo é o seguinte. Aquela história, né? Todo mundo pode, todo mundo faz. Cara, não é todo mundo que pode. Não é todo mundo que tem perfil. Sim. E você, eu acho uma das piores coisas do mundo você encorajar uma pessoa a fazer aquilo que ela não, que você sabe que ela que tá além dela. Ah, tudo bem. Tem alguém aqui que tem dificuldade que se ele treinar ele chega lá. Sim, a gente conhece esse tipo de pessoa. Mas tem gente que você sabe que ela precisa começar antes. Que dali para frente contigo você tem um passo, só que ela tem que cumprir o anterior. Sim. Então, tem muita gente falando muita bobagem. Aquele negócio que eu entendi. Tipo assim, todo mundo pode tudo, entra aqui, compra tal coisa que você vai conseguir. Sim, e daí todo mundo virando infoprodutor, né? Todo mundo. Eu assim, não sou tão dinossauro, mas dentro da minha área, talvez eu acho que o primeiro que começou com um curso digital, né? Curso online. E hoje a gente vê uma enxurrada de gente fazendo isso e falando muita bobagem. Falando muita bobagem. Seja bobagem técnica, e esse é um problema que a gente tem, porque no meu caso, talvez no caso do HC, no teu caso, Cia, o cara falar uma bobagem técnica e alguém experimentar aquilo... Não causa um dano tão grande talvez quanto uma vida, né, velho? Vai diminuir faturamento e tal. No meu caso, dá erro de diagnóstico, pode prejudicar tratamento, pode até perder, em casos mais extremos, a questão da vida do paciente. Sim. Então, isso é uma coisa que me torna as paciências. É interessante, assim, nós três, a gente... Pô, HC, cara... Você vai ler as coisas que o HC... Eu tenho vergonha de escrever uma mensagem para o HC. Porque é tão correta, tão certa, ele sabe todas as coisas que eu falo, meu Deus do céu, esse cara manja todo português. Né? Eu falo o seguinte, já vou falar errado propositalmente para não ter problema. E aí, bro, tudo bem? 3 pontinhos, porque ele não gosta de 3 pontos. E aí, bro, tudo bem? 3 pontinhos. Depois eu vou anotar essa o dia que eu precisar falar com ele. Não, você escreve muito bem. Você, inclusive, acho que esse ponto é muito legal, eu queria trazer aqui, até porque você é um cara formidável na escrita, na copy. E nós somos comunicadores. Sim. E outro dia eu estava buscando algumas referências sobre assim, pessoas importantes ao longo da história que usaram como base a escrita para desenvolver suas teses. Então, Darwin, por exemplo, ele acordava às 7 da manhã e ia para uma caminhada no meio da floresta e voltava e às 9 escrevia lá a teoria das espécies, a evolução das espécies. Aí depois Barack Obama, ele terminava de trabalhar mais 8h30 e aí à noite ele escrevia tudo para ter clareza para o dia seguinte. E uma frase do Jeff Bezos, Cartas de Bezos, né, inclusive é um ótimo livro, ele fala que a escrita é o motor para a clareza. Logo, quem não sabe escrever bem, quem não tem clareza de pensamento, é dolorosamente óbvio para o leitor ler o seu texto porque percebe que na escrita você não tem como fingir. É dolorosamente óbvio que você não sabe o assunto. E isso está um pouco ligado ao que a gente estava falando de autenticidade, sobre a pessoa se mostrar muito e ser muito menos. E é isso que eu acho que a escrita permite essa legitimidade. Porque eu não tenho como mostrar algo além do texto que eu escrevi. Seja pelo tom de voz, que eu posso usar um tom às vezes mais persuasivo, de passar mais confiança, linguagem corporal, as Mercedes, BMWs e Porsches e jatinhos atrás de mim, a escrita é escrita. É escrita. É um carimbo de pensamento. E hoje a gente está numa sociedade que se tornou mais visual, né? O próprio Instagram, que antes privilegiava post, depois foi para carrossel, agora está para Reels. TikTok, que entrou aí, o YouTube com o YouTube Shorts. A gente está numa sociedade visual. Sim. E vocês acreditam que isso no futuro vai fazer, não digo todas as pessoas, pelo amor de Deus, mas vai falar que no futuro vão ter pessoas que, puxa vida, por ter abandonado o conhecimento. Você estudou pra caramba, Paulo, você foi professor universitário. De vez em quando você ainda é convidado. Você foi fazer um treinamento no Panamá. Você foi ministrar um treinamento no Panamá. Sim, fui palestrar no Congresso Panamenho de Hematologia no passado. Você fez, tem um material seu na BNT, não é? Sim, estou escrevendo a norma de liberação do hemograma nacional da BNT. Vai ser lançada agora. Exato.
o Paulo é um estudioso, você é um estudioso, o HC, eu sou um estudioso também. O que vocês acham que vai acontecer com uma molecada nova que fala o seguinte, cara, a única coisa que eu vou fazer é ver vídeo, eu não vou... Tá, não tem problema estudar por vídeo, mas não se aprofundar em umas coisas. E não vamos pensar só no mercado digital, vamos pensar a sociedade em todo. Que vocês são dois pensadores. O que vocês acham que vai acontecer com essa parte da sociedade que não entender que é importante se aprofundar em algo? Eu posso começar com essa? Claro. Eu acho assim, Cia. Sempre a gente teve a turma do fundão, a gente teve... O que mudou? Desde sempre a forma de comunicação. Mas, Paulo, você era da turma do fundão? Sim. Você era da Eu turma também. do fundão? Eu também. Só que o que acontece? A gente era da turma do fundão, imagino eu, porque o que foi ensinado dentro de... Você falava, cara, legal, ou era fácil para mim, ou era desinteressante, porque, poxa, verdade, tem muita coisa que a gente aprende na escola, e aí eu não quero criticar o modelo educacional agora, mas talvez seja interessante um especialista, se tiver algum especialista sobre modelo educacional, puder dar a sua opinião, seria interessante. Mas assim, vamos colocar de um outro jeito. Eu acho que sempre teve sim essa turma que fala o seguinte, cara, eu vou fazer o mínimo viável com tudo na minha vida. Vamos mudar para esse ponto? Sim, mas o que eu queria te dizer antes era o seguinte. Todo mundo está mudando a maneira de transmissão de conteúdo, sim, digamos assim. Vai continuar tendo os melhores, vai continuar tendo os piores. O cara que só vê vídeo não fala, vai ser quem? Vai ser aquele que não ia para aula. Fazendo um traçado comparando com uma questão universitária. Sim. Só para ter. É preocupante porque tudo aquilo que é novo nos preocupa. Tudo aquilo que a gente não consegue... Eu, pelo menos, aquilo que eu não consigo pegar, né? Não consigo ver, me preocupa. Eu tenho uma filha de 7 anos, imagina. Sim. Então, eu vejo, né, e eu quero ver que a evolução de tudo isso, você mesmo, cara, no teu estudo de inteligência artificial, você nos fez todos enxergar que a evolução que demorou talvez 15 anos está acontecendo em 2 meses, tá, né? Até menos que isso. E então vai mudar muito do que a gente já acha que vai ser. Então, o que a gente acha que vai ser já não é daquele jeito, já é para frente daquilo. Só que eu vejo que vai continuar existindo os que vão fazer a diferença. A molecada está toda desinteressada. Na minha época, a gente vivia jogando bets na rua, sim, andando de bicicleta, caindo tombo, do carrinho de rolimã, fazendo guerra de bosta. Já fez guerra de bosta, Gacê? Só de pedra. Não, de bosta. A vaca, quando faz cocô, assim, fica um disco, cara. Daí você pega aquilo lá e ó, dá no outro lá, dá no vidro, entra um pouco pra... Então, a gente... Tem gente... Oh, pessoal, vocês podem rir, o áudio não vai captar aqui, não. Podem rir. Então, a gente tava nesse lance aí, cara. Igual, só que hoje o que acontece? Em vez da molecada ir pra rua e fazer bagunça, eles ficam ali, né? É uma maneira diferente. Como é que vai ser daqui a um tempo? Tal? Vai ser diferente disso também. Mas, para resumir a conversa, eu acho que vai continuar tendo as pessoas que vão se destacar, vai continuar tendo os medianos e os desinteressados que vão ser levados pela correnteza, como sempre foram. Perfeito, perfeito, HC. Eu concordo. Eu acredito que... Eu mesmo sou um cara que eu escrevo muito, mas ao mesmo tempo, hoje a minha forma de consumo é muito mais YouTube, podcast, sim, ou audiobook. Sim. E isso é curioso para algumas pessoas, né? Pô, mas... E ler mesmo, pegar um livro? Hoje é mais raro para mim. Não, mas ainda assim, ó, você está consumindo, você está se aprofundando. Sim, exato. Esse é o ponto. E é esse ponto que eu ia chegar também, porque a profundidade não necessariamente vem só de um meio, não, sim, só de um áudio ou só de um vídeo. Aqui a gente tem o áudio, temos o vídeo. Só que, o que eu vejo? Sempre vai ser uma tendência, mais de 90%, ficar ali ao redor de uma superficialidade que não dá para você se aprofundar muito num vídeo em TikTok. Não dá para você se aprofundar muito num vídeo no Instagram, embora o corte, por exemplo, de um Instagram possa... Ele vai te chamar, ele vai ser uma isca para você seguir a profundidade. Perfeito. Então, provavelmente vai ter um vídeo no YouTube,
imagino, desse podcast. E lá a profundidade está um vídeo de 1 hora, que tem perguntas profundas que você faz. A gente vai dialogando aqui. E que o corte vai ser só uma isca. E mais fundamental do que tudo isso que eu falei, é que, querendo ou não, os melhores vídeos hoje do YouTube, os melhores lançamentos, produtos, eles têm a base na escrita. E a escrita requer profundidade. Não tem como você escrever algo e ser muito superficial. Se for raso... Se for raso, as pessoas não dão atenção. Então acaba caindo naquele conceito de marketing, né? De, o melhor. Totalmente subjetivo. Quem é o melhor comunicador hoje? Subjetivo. Mas, se você procurar alguém que estuda com profundidade, consegue ter clareza de pensamento e transmitir isso de uma maneira diferente, através de mecanismos diferentes, eu acredito que essa pessoa se destaca. Então, a profundidade vai continuar sendo muito importante. E quem, se não o escritor ou quem gosta de escrever, para ser a melhor pessoa para lidar com profundidade. Um ChatGPT, profundidade e IA. Sim. Assim, na minha visão, e é uma visão assim, limitada e talvez seja... Talvez não, com certeza é uma visão que ela tem uma interpretação daquilo que eu vivi, daquilo que eu achei, das minhas experiências de vida. Tá? O que eu acredito assim, que todo mundo vai chegar no momento onde vai ter que passar por uma decisão ou entrar num ponto de aceitação. Ou eu decido falar assim, cara, legal, até agora aproveitei minha vida, até agora foi divertido, até agora foi mais leve, mas agora eu vou me aprofundar. É um momento de decisão, você passou por isso. Você passou por isso, eu passei por isso. Tá? Poxa, quem vê a gente aqui falando não sabe. Quer dizer, o Paulo falou que estava com guerra de bosta. O Paulo falou. Isso daí ficou claro pra gente. Isso era um nicho. Esse era um nicho. Né? HC estava com guerra de pedra. Eu fazia a guerra de mamona. Né? No Bodog. No Bodog, exatamente, no Bodog. A gente estava nessa fase que a gente se divertiu. Aí teve um momento na nossa vida que a gente chegou e falou assim, cara, se eu continuar desse jeito, só brincando com a minha vida, isso da adolescência para a fase adulta, a gente falou assim, putz, eu vou ter um futuro mal. Então eu acredito que é uma decisão, uma aceitação. Aí a pergunta final, tá? Paulo, se você pudesse dar um conselho para alguém que fala o seguinte, puxa vida, fez sentido para mim, fez sentido esse lance de eu estou preocupando com a entrega, não é só com a venda, e quero muito agradecer. Antes de eu poder encerrar, né, quero muito agradecer aqui ao HC, ao Paulo. Eu me preocupo com a entrega porque os meus alunos precisam ter resultados. Meu trabalho é sério, né? Mas eu estou jogando ainda o jogo do fácil. Eu quero ir para o jogo do certo. E você passou por esse momento de decisão em algum momento? Você passou por esse momento de decisão? Passei. Qual conselho, qual recomendação? O que você falaria para essa pessoa que fala, está no ponto, está no limiar da decisão, mas ainda não decidiu? Para a pessoa decidir se ela vai... Se ela vai tomar conta da própria vida, ela vai fazer as coisas. Porque, de verdade, fazer o que é certo, estudar o quanto que você estuda, o quanto você estuda, o quanto que eu estudo, não é fácil. Se dedicar não é fácil. Cuidar dos alunos não é fácil. O caminho mais fácil é simplesmente deixa a vida me levar. E vocês decidiram, parabéns, senhores, vocês decidiram falar o seguinte, eu não vou só colocar um conhecimento, eu vou colocar uma transformação. Para essas pessoas que falam o seguinte, puxa, eu tenho um curso, eu tenho um treinamento, não, mas eu quero agora colocar uma transformação. Ela falou o seguinte, a partir de agora, terminei de ouvir esse podcast, eu vou olhar para o meu produto, para a minha esteira, e ela precisa decidir. E você sabe que não é tão simples. Tá. Qual conselho você dá para ela? Assim, bem enfático. Primeiro ponto, se você quer entrar no digital, quer fazer um curso só para você ganhar dinheiro, você vai quebrar. Esse é o primeiro ponto. Se você não fizer algo que possa legitimamente, vindo de você, transformar a vida de uma pessoa, melhorar a vida de uma pessoa, trazer benefício, ou seja, se você não se preocupar com o próximo, com o teu semelhante, isso é bíblico. Se você não fizer isso, você não, a tua investida nesse meio não vai fazer sentido. Perfeito. Se você não se preocupar com o semelhante, com a entrega, com a transformação dele, não vai dar certo. Então, o primeiro passo é justamente isso. E esse é o conselho que eu daria. Perfeito. Foque, enxergue. Quando você está fazendo uma aula, enxergue o que está do outro lado, se ele entendeu, se ele pode aplicar isso. Veja você como seu aluno.
Se você entenderia isso, não, isso aqui ficou muito difícil. Então, se ficou difícil para você, volta um passo mais para trás, começa a explicar de antes. É isso, essa intuição que a gente tem que ter. Perfeito. E aí sim, a partir do momento que você se preocupar com o próximo, que você realmente se preocupar em transformar a vida das pessoas, no meu caso, eu me preocupo, a minha missão de vida é melhorar a qualidade dos hemogramas a nível nacional. Essa é a minha missão. E usar os meus alunos para isso, para que eles façam isso. Porque eu não estou mais lá na ponta de trabalho. Se eu tivesse, ia ser em um lugar só. Então, se você tiver uma missão clara, que ajude o próximo, que ajude a sociedade, muito provável, e você se dedicar de coração. Tinha um filme, para mim terminar, do Batman. Eu sou fã do Batman. Também, cara. O Batman é o cara. Isso em comum, Fomos então. escolhidos por isso. Pois é. Batman, eu queria ter uma capona, que eu acho que até eu voava, cara. Mas o Batman, ele tava num poço lá que o adversário dele lá, ao contrário dele lá, o Bane deu um talagaço no Batman lá, deu uma bordada nele, arrebentou as costas do Batman e ficou ele dentro de um poço. E daí tinha uma turma, e aquilo eu uso muito para a minha vida. E talvez, acredito que muita gente não vá concordar com isso. Mas essa foi uma verdade que me fez eu romper a barreira. Daí ele tinha uma corda, daí a turmada ia escalando o poço, amarrado numa corda, e tinha um lugar lá que tinha pulado de uma pedra para outra e era muito longe. E quase ninguém conseguia. Daí o cara pulava, daí a corda descia o cara para baixo de novo, não dava certo. E o Batman, que é o Batman, né? Batman é diferenciado, né? Batman foi lá, daí um velhinho falou para ele, vai sem a corda. Vai sem a corda. Que aí você vai conseguir. Porque você não vai ter a segurança que você pode errar, que você pode cair. Então, isso é um divisor. Agora sim, essa é uma opinião minha e não é um consenso, não é um conselho. Se você está vocacionado, você sabe o que você quer, desenhou claramente a tua missão como educador, como transformador de vidas, corta a corda. E vai de cabeça que vai dar certo. Boa, boa. E aí, HC? Para mim, tudo se resume a uma frase que toda vez que eu tô lá em pé escrevendo e faço um time-lapse, toda vez que eu tô saindo da academia, ou às vezes até treinando no piano, eu posto que é hábitos fáceis, vida difícil, hábitos difíceis, vida fácil. Muito boa. E o que eu gosto de pensar sobre isso? Eu vejo que a nossa vida, o nosso treinamento em termos de profissionais de conhecimento, é como se fosse uma chaleira esquentando a nossa água para o café. Durante o primeiro minuto, nada acontece. Tá ali, esquentando. Você não vê nenhuma transformação visível. E isso é o hábito difícil, de você fazer o difícil para depois tornar fácil. Só que a partir do momento que entra em ebulição, fumacinha, barulho, faísca, é isso que as pessoas veem da gente. Essa transformação é o ponto de virada, e parece que só teve o ponto de virada. E ele acontece em 1 segundo. Sim. Só que e o 1 minuto que a água ficou ali esquentando, de pouquinho em pouquinho em pouquinho? Então a transformação ela é muito visível nesse curto espaço de tempo. Só que a verdadeira transformação é a água esquentando de pouquinho em pouquinho. É o hábito difícil que você faz todo dia, e seu 1% do dia vai acumulando, 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 até um ponto que você se torna praticamente imparável. Maravilha, maravilha, senhores. Assim, minha curta contribuição com isso fala o seguinte, puxa vida, se você estivesse entrando numa sala e tivesse as pessoas que você vendeu o seu treinamento, e você está lá, você tem que passar por todas essas pessoas, porque são pessoas, elas não são um CPF que compraram, não são o número do cartão de crédito, são um boleto. E você abrisse a porta, vocês entrassem, você falasse o seguinte, você conseguiria andar de cabeça em pé? Se você falar o seguinte, opa, eu conseguiria andar de cabeça em pé, elas me abraçariam, elas ficariam felizes, trocariam ideia, legal, você está no caminho certo, está dando o seu melhor. Se você falar, puxa vida, eu não sei, eu estou com medo, opa, melhora um pouquinho, faz aquilo lá de revisar, muda aqui o hábito e tal. Você falar, caraca, eu nem entraria, sai do mercado, você não merece estar aqui. Essa é a minha visão. Então lembrar que pessoas são pessoas, não é número de e-mail, não é CPF, e entrar, mas cara, com isso daí que você falou, e mesmo meter de cabeça, aprofundar, trabalhar, entender que vai levar tempo e galera, senhores, muito obrigado por terem sido
por terem sido o primeiro episódio da segunda temporada do Honorcast. Começamos com conhecimento profundo. Vamos passar. Salve de palmas para eles, galera, por favor. Valeu, galera. Então, é isso. Lembra, assina o canal, deixa um comentário. Vai estar aqui os links para você poder também seguir tanto o HC quanto o Paulo. Clica aí, link e até o próximo Honorcast. Valeu.